tem mais coisas ainda, né? Quem sabe que numa próxima, né, eu posso estar aqui ajudando vocês, viu? Mas graças a Deus, né? Amados e queridos irmãos, né? Nós estamos, né, passando assim, temos muitas bênçãos realmente para nós falarmos, mas ultimamente nós vemos que temos passado, né, o mundo, né, tem passado por uma série de problemas, de dificuldades, né, e o que nós vemos nisso? Nós vemos que se Deus realmente, Ele não intervir, pode acontecer coisas bem piores ainda neste mundo. Mas eu creio ainda que não é o tempo, né? Mas é um alerta, vocês estão entendendo? Não é o tempo, mas é um alerta, de coisas que ainda poderão acontecer, né? E que de uma certa forma poderá até mesmo afetar a igreja, né? O que nós temos que fazer, irmão, diante disso tudo, é orarmos, e pedirmos ao Senhor. Não adianta nós queremos tomar partido de um lado nem do outro, mas vamos orar com o intuito de uma palavra de 3 sílabas: paz. Uau, pastor, mas eu acho que não vai haver, mas é a nossa obrigação. Vamos orar. É porque tudo está nas mãos de Deus, irmão. Tudo está nas mãos dEle. Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o tempo exato para cada coisa, né? Então nós temos que orarmos, né? E nessa noite, um pouco que eu comecei a meditar já há algumas semanas, há meses atrás já, sobre esse assunto, né? E eu quero trazer aqui para a igreja, né, uma breve meditação em um salmo, que me chamou muita atenção, nesses dias que nós estamos vivendo, e o salmo também fala de nós como servos do Senhor, né? Nós vamos fazer umas leituras de alguns versículos desse salmo, que é um salmo de Asaf, o salmo 73, que eu sei que todo mundo conhece. Todos os irmãos já leram o salmo 73 de Asaf. Por que eu estou dizendo que esse salmo fala muito conosco? Eu vou explicar depois um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre Asaf, quem era Asaf, e aí nós vamos entender melhor por que esse salmo fala conosco. Porque nesse salmo nós vamos ver que esse grande homem de Deus, ele também passou por uma crise, e uma crise de fé. Então quero nesse momento agradecer a Deus, né, por nós podermos entrarmos nesse assunto. Meu santo e eterno Deus, eu quero te agradecer, Senhor amado, por mais esta oportunidade, e que nós possamos, Senhor meu Deus e meu Pai, entendermos que o que estamos passando, o que muitas vezes nós passamos, Senhor amado, é Tu, Senhor, que também está querendo, Senhor, fazer algo na nossa vida, para que nós possamos entender que às vezes as crises nas nossas vidas, que chegam, muitas vezes é para nós aprendermos, e mais para frente, também, quem sabe curar alguém. Pai Santo, assim como o Teu servo, que passou por uma série de problemas, mas ele depois, no final de tudo, ele entendeu que somente Tu é o Senhor de todas as coisas, que o Senhor sabe o que faz. Nós aqui também, nesta noite, entendemos que o Senhor, é o dono de todas as coisas, e que pode nos restaurar, e que pode nos dar a Tua paz e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, como já estava falando, o mundo em que nós estamos vivendo hoje está passando por uma série de problemas. Então nós vemos crises mundiais, em que muitas dessas crises nós temos visto agora, são guerras, são conflitos, nem termina um, já começa o outro. Eu me lembro que quando eu falei aqui uma vez, já um ano atrás ou 2, sobre Israel, o problema de Israel com,
O Hamas nem terminou. Israel hoje já está entrando num outro problema, numa outra situação, que nós não sabemos como vai terminar. Isso é um problema. A gente não sabe. A Rússia invade a Ucrânia e aquela coisa toda, aquela guerra toda, milhares já morreram, né? E aquela situação que nós sabemos, não sabemos como vai terminar isso. Só Deus. Nós temos também a crise social. A crise que nós temos também é uma crise complicada, que é a crise na sociedade. O mundo está sofrendo com ladrões, assassinatos, corrupção. Mas nós, pela misericórdia de Deus, ainda estamos aqui. E nós temos também crises familiares. Crise entre nós, entre as famílias. O inimigo tem, de uma certa forma, tentado devastar as famílias. O inimigo tem tentado, de certa forma, né, nos tirar o nosso foco, que é o Senhor, que é a palavra de Deus. O inimigo tem tentado, e também, de uma certa forma, há uma crise dentro do evangelismo. Eu não estou falando do evangelismo verdadeiro, da palavra de Deus verdadeira, não. Mas tem homens que têm tentado, aleluia, com a sua falsidade, aleluia, tentando deturpar a palavra de Deus. É uma crise. Enquanto muitos estão levando a palavra de Deus a sério, enquanto muitos estão levando a palavra de Deus como ela é, centenas de homens corruptos, tentando fazer da palavra de Deus, criando coisas que não é, enganando as pessoas. Isso é uma crise, problema sério. Porque não estão lidando somente com as coisas humanas, mas estão lidando com coisas eternas. E muitas dessas pessoas estão afastando as pessoas do caminho do Evangelho por causa do seu próprio prazer, dos seus próprios deleites, enganando as pessoas. Fazendo aquilo que é santo, transformando em profano, e o profano tentando levar para o lado da santidade. Problema sério. São crises. Pessoas que já começam não só a desobedecer, mas também a duvidar do poder de Deus. E nós vemos tantas coisas, irmãos. Nós vemos tantas coisas que nós começamos a olhar, nós falamos, meu Deus, não foi isso que a tua palavra nos ensinou. Não foi isso que a tua palavra nos mostra. Eu tenho visto às vezes algumas coisas que eu falo assim, meu Deus, como é que pode? Eu vou citar só um caso aqui de centenas de milhares, mas esses dias eu estava vendo aí uma brincalhona, Pedro, lembra do pastor Pedro? Que ela, meu amado, ela é tão santa. Lá tem uma igreja já, no nome dela. Vou citar um nome que não tem, aí vocês vão ver por aí. Ela é tão santa, pastores, que ela não precisa nem orar muito. Quando ela tem um probleminha, ela já sobe direto lá em cima e vai falar com Jesus. Olha que maravilha! Vocês já subiram lá em cima e já foram falar com Jesus? Não, ninguém, eu também não. Nós falamos sim com o Senhor, através da oração, através da direção do Espírito Santo, nós dobramos o nosso joelho e o Senhor Jesus, Ele responde. Mas ela não se dá, ela precisa subir lá em cima. Ela faz um tour, que o coitado do apóstolo Paulo fala, meu Deus, eu subi lá sim, olha, nem consegui contar direitinho as coisas que acontecem lá, mas essa brincalhona, todas as vezes que tem um problema, ela já sobe lá direto e fala com Jesus, e anda com Jesus, e vai para o paraíso, e desce lá no inferno. Eu falei, meu Deus, que coisa!
Que maravilha! Nós ainda não chegamos nesse patamar, pastor. Vocês também não chegaram. Bom, é isso que eu estou dizendo, irmão, tentando fazer daquilo que é santo algo tão corriqueiro, tão assim banal. É uma crise. Essa brincalhona uma vez disse que ela foi lá em cima, logo que ela começou o trabalho dela, ela havia se casado e queria um filho. E aí ela orou, o Senhor não respondeu, ela falou, eu vou lá, vou direto falar com o dono. Subiu lá em cima. E chegando lá, o Senhor falou, não, você não pode ter filho agora, porque você vai começar a trabalhar, eu preciso de você na obra, e então não vai dar certo. E ela disse que insistiu, que pediu, que chorou, e pasmem, até os anjos choraram. Oh, que maravilha! Irmãos, que maravilha, pastor. Muita coisa, né? É muita santidade. Fala, não é ou não é, irmãos? Crise. As pessoas estão brincando com o Evangelho. Pessoas estão brincando com a palavra de Deus. Coisa séria. O outro brincalhão aí também, tentando adivinhar, tantas coisas. Daqui a pouco vem alguém, duvidou dele. Rapaz, aquele homem falou tanta besteira para aquele coitado do irmão, que duvidou da palavra dele. Eu falei, olha, mas rapaz, tu não é santo não. Que santo é esse? Então, irmãos, hoje nós temos que pedir a Deus para que realmente nos ajude, porque a coisa está ficando difícil. Se não tomarmos cuidado, vamos ver aí muitos, adivinhando o CPF de fulano, adivinhando o número de telefone. A coisa está ficando muito complicada. Então, irmãos, mas diante de tudo isso, irmãos, o que nós temos que fazer? É nos apegarmos à palavra de Deus. É nos apegarmos à palavra. É lermos as Escrituras. Nós temos aqui o trabalho, né? Nós temos toda segunda-feira, estudo da palavra, temos oração, temos tudo. Tenho certeza que os irmãos não vão cair numa dessa. Tenho certeza. Crise, irmãos, estão acontecendo nos nossos dias. E eu digo uma coisa, e a tendência, irmãos, não é melhorar. Isso que é o pior. A tendência não é melhorar, pastor. Então precisamos mesmo. Mas muito cuidado. Mas volto já a falar de exato. Então, irmãos, nós estamos vivendo uma época difícil. Muitas crises, muitos problemas. Mas sabe de uma coisa, irmão? Que crise nas nossas vidas, a crise não é para qualquer um. Quando vem a crise, é para pessoas que o Senhor sabe que vão suportar. Aí eu estava vendo, irmão, que vários grandes homens de Deus passaram por grandes crises também. Poderia numerar aqui uma dezena deles dentro das Escrituras. Vou citar só alguns. O primeiro homem, grande homem de Deus, irmãos, que eu estava olhando, que passou por uma crise terrível, foi Abraão. Que isso, pastor? Abraão é um pai da fé, o amigo de Deus. Passou 3 crises terríveis. 3 crises terríveis. 3 crises que, olha, e ele como amigo de Deus e pai da fé, a primeira crise que ele passa, sabe por quê? Simplesmente, deixa eu não ficar bravo comigo não, ele não confiou em Deus. Vai falar, mas como? Mas ele não é o... Não, mas chega um momento, irmão, que às vezes as pessoas querem fazer as coisas da sua própria maneira. E aí passou o problema. Como nós vemos lá, em Gênesis no capítulo 12, nós começamos a pegar uns versículos mais para frente, nós vamos ver. Ele simplesmente não buscou o Senhor. Desce até o Egito, e daí todo mundo conhece a história. Só não ficou pior a descida de Abraão não era nem Abraão na época,
A descida de Abrão e Sarai no Egito só não fica pior porque Deus interveio. Não é verdade, mesmo? Deus interveio. Que senão o faraó teria tomado Sara como a esposa de Abraão. Essa é a primeira crise. Eu não vou falar mais porque tem mais coisas. Tudo porque ele não buscou o Senhor. Bom, passou mais outra crise. A terceira crise foi pior. Não vou entrar nesse assunto, que sabe que um dia a gente fala melhor sobre isso. Grandes homens de Deus passaram por grandes crises. Só que teve uma coisa, Deus, a partir do momento em que essas pessoas reconheceram que Deus era o Senhor das suas vidas, Deus restituiu tudo, aleluia, e Deus muda a história, muda tudo, aleluia, porque Deus é amor. Nós cantamos aqui, o amor de Deus é maior do que o do pai de um irmão. Então, irmãos, vamos falar outro. Olha, nós temos Jó, temos Agar, que passou por uma crise terrível, Moisés passou por uma grande crise, Davi, Elias, então, se nós formos ver, irmãos, a história de Elias é algo impressionante. Elias traz um avivamento tão grande para Israel naquela época, em que todos os profetas haviam sido mortos por Jezabel. E ele traz um avivamento grande em Israel, aleluia, que todos conhecem já essa história. Mas ele também viveu um momento de crise, aleluia. Um momento terrível na vida dele, em que ele, não que ele ia se matar, mas ele pediu para que o Senhor lhe tirasse a vida. Imagina, um homem que fez descer fogo do céu, e que mandou matar 400 profetas de Baal e mais 450 sacerdotisas de Azera. De repente, por causa de uma palavra de uma mulher, ele foge e entra numa crise profunda. Mas por que eu estou dizendo isso, amados? Porque somos humanos. Deus faz questão de dizer que Elias, lá em Tiago fala, olha, Elias era um homem diferente. O que ele dizia? Sujeito. Que coisa, né, pastor? Que coisa, igreja. Elias, com tudo aquilo, desce fogo do céu, descia. E tem uma coisa, e Elias não precisava ficar fazendo rodeios. Elias chegava e falava, olha, dá 3 anos e meio, hein, não vai chover. Acabou. Não ficava sapateando, não ficava lá, porque disso, não, nada disso. Elias chegava e profetizava como se fosse algo mais comum da vida dele. Mas chegou um dia em que a palavra de uma mulher fez esse homem desistir até da vida. Se o Senhor não restaura ele, não sei o que seria dele. Crise, irmãos. Isso mostra que nós, como seres humanos, estamos sujeitos a crise. Mas só que Deus está sempre disposto a nos reerguer da crise. Paulo passou por crise, os apóstolos. Mas e Jesus? Será que Jesus também, quem é que se lembra de alguma coisa? Sim, Jesus. Será que passou por crise? Ele como homem, sim. Começa logo com a morte de seu pai. José morre aos 36 anos de idade. Um pouco antes, Jesus havia perdido um irmão com 5 anos de idade. Quando o pai de Jesus morre, José morre, Jesus estava com 15 anos de idade. A partir dos 15 anos, o que ele teve que fazer? Ele era o filho mais velho. O que ele teve que fazer? Ele e a sua mãe? Assumir a família. E a coisa fica difícil. E essa história que por aí que Jesus foi carpinteiro, não há nenhum registro nas escrituras que Jesus algum dia foi carpinteiro. Tá? Isso diz, né, como se diz aí, a tradição.
passaram crise. Paulo passou por crise. Paulo chega um momento que ele fala, olha, eu já estava achando que já não ia mais nem viver mais. Quando nós vemos os últimos capítulos de Atos, nós vemos um problema muito sério que se passa com Paulo. Mas ele sobreviveu. Não só ele, mas as 230 pessoas que estavam com eles sobreviveram. Nenhuma alma se perdeu. Então, crises. As crises acontecem na vida de todos nós. E isso é para nos lembrar de que somos o quê? Super-homens? Não. Mulheres maravilhas? Não. Pessoas, seres humanos. E que tudo está no controle de Deus. Mas vamos falar agora um pouco de Asaf. Salmo 73. Vamos ver aqui algum, né? Nós começamos a meditar, eu comecei a meditar, tem coisas que eu falei, meu Deus, é como que se Asaf estivesse sentando assim com a gente, e nós conversando com ele, e falando, olha, não, mas é isso mesmo, tá que você tem razão, Asaf? É tão humano, o que ele relata aqui no Salmo 73 é tão humano que nos toca, porque, irmão, é aquilo que nós sentimos. Então vamos lá, ó. Salmo 73, o primeiro versículo, o primeiro verso. Olha só. Verdadeiramente, olha só, hein? Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Verso 2. Olha só Asaf, hein? Depois eu quero explicar um pouquinho mais sobre ele. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Meu Deus. Quanto a mim, o Asaf contando. Quando ele fala isso, é claro que ele já havia entendido o plano de Deus. Ele falou, olha, quanto a mim, meu Deus, quase que eu me desvio. Olha o verso 3. Olha o verso 3. Pois eu tinha o quê? Inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Mas vamos conhecer um pouquinho Asaf. Asaf começa o seu ministério, irmão, na época do rei Davi. Logo que vem a arca, que a primeira vez em que Davi tentou trazer a arca, deu aquele problema, até eu já falei aqui, mas depois Davi acertou tudo bonitinho, deixou tudo certinho, fez de acordo com a vontade de Deus, e ele traz a arca para Jerusalém, traz a arca para o templo, e nesta época, Asaf começa o seu ministério, ele, Etan e Emã, eram os três. E olha que coisa interessante, Asaf começa a trabalhar, a liderar um grupo de homens levitas, sacerdotes, eles faziam parte do sacerdócio, eram levitas, já todos eles prontos e preparados para a música. E nesse episódio, Davi, então, quando acontece tudo aquilo, né, todo mundo tocando, cantando e dançando, Davi também dança, faz todo aquele trabalho que nós já sabemos, a sua mulher, Amilcal, né, tira sarro dele, fala, o que é isso, rapaz, você é um rei, você fazendo uma coisa dessa, e aquilo custou para ela, porque ela nunca mais teve filhos, Deus castigou ela. Bem, mas vamos passar mais um pouquinho, vamos falar de Asaf. E Asaf, então, ele começa a trabalhar, e olha só, vamos aqui, em 1 Crônicas, no capítulo 15, versículo 16 e 17, olha só, 1 Crônicas, olha só que Asaf, nós conhecemos um pouquinho ele, e disse Davi aos príncipes dos levitas, que constituíssem aos seus irmãos os cantores, com instrumentos, músicos, com alaúde, harpa, símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria, mão. Toda vez, vamos deixar isso bem claro, louvor a Deus, é coisa séria, não é brincadeira. Vamos lá,
Olha o versículo 17. Ordenaram, pois, que os levitas, a Emã, filho de Joel, e a dos seus irmãos Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, e aos irmãos Iaitã, filho de Cusaías, continuando, e com eles dos seus irmãos, a segunda ordem, Zacarias, Beneda, tal, vamos lá, ao verso 19. E os cantores Emã, Asaf e Etã faziam ouvir com tímbalos metal, símbolos de metal, 20, Zacarias, Uziel, Semiranote, Gesiel, Uni, Eliabe, Maacéias, Benaia com alaúde sobre os Alamote, e depois, e Matatias, né? Também eles faziam o quê? Com as harpas sobre o Semínite, para reforçar o tom. Olha, e Kenanias, o príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o cântico, e ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido nisso. Então, era um grupo de pessoas que faziam o melhor para o Senhor. Nada desse negócio, não, é para o Senhor. Eu já vou ensaiar, mas não deu tempo, não vai dar, não. Vamos cantar assim mesmo? Não, irmão, não. É para o Senhor. Não é para mim, não é para o pastor Pedro, não é só para a igreja. É para o Senhor. Mas vamos adiante. Olha só, versículo 22. Continua. Olha o 22. Ensinava, dizendo, entendiam nisso. Mas vamos voltar aqui, eu quero ainda ler em 1 Crônicas ainda, 25, de 1 a 7. Olha só o número de pessoas, pastor. Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, não era uma orquestra muito grande. 1 Crônicas 15, do 1 a 7, 25. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum. Olha que coisa. O que eu quero dizer aqui? Olha, e eles profetizarem com as harpas, com as alaúdes, com o saltério. Esse foi o número dos homens aptos para o seu ministério. Vamos. Os filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias, Asaf, tal, que profetizava debaixo da direção de Davi. Olha, deixa que eu quero dizer aqui, vamos parar um pouquinho. Eles entravam em uma sintonia tão grande com a música, com o louvor ao Senhor. Eles entravam numa sintonia tão grande, Pedro, que eles profetizavam, enquanto estavam cantando, enquanto estavam louvando. Estou falando isso para que vocês conheçam Asaf, porque depois nós vamos ver aqui os queixumes dele. Diz aí na física, diz que tem uma sintonia certa na música, não sei se é verdade, vocês que são músicos, né? Mas diz que tem uma sintonia lá tão certa, tão perfeita, que ela chega a tocar o divino. E Asaf conseguia isso. Ele conseguia isso. Conseguia trazer os céus para a terra. Deus ouvia. Mas olha o número de pessoas que estavam com ele. Continua. Olha só. Olha o versículo 3. Os filhos de Jedutum, né? Matatias, a cargo de seu pai Jedutum, para tanger as harpas, o qual profetizava, louvando e dando graça ao Senhor. Olha o 4. Os filhos de Emã, Buquias, Natanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Hananias, Hanani, Eliate, Gidalte e tal, e vamos dar o versículo 5. Todos esses foram os filhos de Emã, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para exaltar o que? As cornetas. Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Olha o versículo 6. Todos esses estavam ao lado do seu pai, então os filhos também, né? Para o canto da casa do Senhor, com saltérios, alaúde e harpas, para o ministério da casa de Deus, ao lado do rei, Asaf, Jedutum e Emã. E olha o versículo 7, olha o número de pessoas em que esse homem tomava conta. Olha o número. Era o número dele, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres. Quanto? Quanto?
Era uma orquestra completa. E o mais interessante, irmãos, eram todos levitas. Imagina, 288. Cabe aqui, pastor? Nossa. Apertar. Já se apertar. 288 músicos. E todos eles, irmãos, aleluia, com aquele coração aberto para louvar a Deus, buscar a Deus. Com sinceridade. Era muita gente. Quando, na consagração do templo, estou andando mais rápido aqui, mas quando na consagração do templo, Asaf já era bem velho, tinha quase seus 80 anos, e a palavra de Deus nos diz o seguinte, ali em 2 Crônicas, se nós formos ler no capítulo 5, versículo do 12 a 14, nós vamos ver o seguinte, que quando, na inauguração do templo, ele estava lá, com a sua orquestra, com o seu aparato musical, e diz ali a palavra de Deus, a coisa foi tão maravilhosa, foi tão poderosa, que os céus desceram naquele lugar, ali no templo, a presença de Deus, ela se fez tão presente, tão forte, que os sacerdotes não conseguiam entrar no templo, aleluia, porque a presença de Deus era grande, aleluia, sinceridade. Então ele era um homem de Deus ou não era? Asaf era crente ou não era? Ele já velho, irmão, 80 anos. E é interessante que ele deixa um legado. O povo vai para o cativeiro, fica lá 70 anos. Quando Neemias e Esdras voltam para reconstruir Jerusalém, ele manda chamar quem? Os filhos de Asaf, para continuarem a obra no templo, aleluia. Viu? Coisa interessante, né, pastor? O louvor é algo maravilhoso. Mas vamos voltar a falar de Asaf. Mas como é que pode esse homem, com todo esse aparato, com toda essa força, irmão, ele chegar e falar, olha, mas quanto a mim, eu quase desviei. Bom, mas o que acontecia? Mas vamos ver. Nós já lemos ali. Olha só. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Amados, aquilo doía para Asaf. Sabe por que Asaf falava isso? Vocês sabem que os sacerdotes, eles não têm não tem propriedade. Eles não têm algo assim que eles falam, não, isso aqui é meu. Eles não tinham. Então quando Asaf olhava a prosperidade do ímpio, ele falava, Senhor, que isso? Pelo amor, irmão. Foi eu que sirvo, Senhor. Eu que quando eu abro a minha boca, eu e os meus amigos, meus irmãos que estão comigo, a tua presença se faz presente. E eu vejo esses homens, os ímpios, que não te adoram, que não fazem nada para ti, e eles são prósperos. Uma pergunta pessoal. Quem de vocês já olhou para um cara lá fora, que, você sai da tua casinha, aí você olha para aquele fulano, e não teme a Deus. É muito complicado, né, Pedro? Não teme a Deus. Você está lutando para pagar a prestaçãozinha do teu carrinho, e daqui a pouco aquele, uma Pajero, uma Hilux, oh, meu Deus. E você falou, oh, meu Deus, tem misericórdia de mim. Você entendeu? Então Asaf olhava isso, irmão.
E olha mais, quer ver? Olha só. Não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Ou seja, até para morrer, eles morrem como um passarinho. Já vi essa conversa? Até para morrer, né, irmão? Morre bonitão, nossa. Não tem aperto, tem vigor. Esses dias morreu um ator, né? Muito conhecido, a gente ficou sabendo, acho. Né? E esqueci o nome dele agora. Morreu com 91 anos. Né? E aí, esqueci o nome dele. Francisco Coco. Eu acompanhei ele muito, né? Entendeu? Na minha juventude, na minha mocidade. E aí, você sabe o que falaram? O que os parentes deles falaram? Que ele morreu em paz, como um passarinho, suavemente. Pronto, e aí? E muitas vezes o pastor sabe disso. Nós vamos em alguns velórios, em que nós saímos de lá com o nosso coração abatido, amargurado, porque nós não aceitamos, Senhor, puxa vida, esse irmão, essa irmã, tanto que te serviu, Senhor, tu leva ela desse jeito, com uma enfermidade terrível, olha quanta dor que esse irmão passou, e aí o ímpio morre, oh beleza, irmãos, é complicado, e Asaf começava a olhar essas coisas e falava, eu não me conformo com isso, Senhor. Asaf, irmãos, se você for ver, Asaf mudou o sistema de culto em Israel. Porque na época, antes de Asaf, a coisa era muito difícil, era muito, né? Asaf traz um novo culto, traz um tipo de adoração completamente diferente para Israel. Seria, vamos supor, vamos fazer uma comparação. O João lá sabe disso, nós que pegamos, o pastor Pedro foi, né, católico roxo. Nós que pegamos aquela época ainda das ladainhas, aquela época ainda, né, pastor do latim. Uma comparação, os cultos em Israel era desse jeito. Vigaref felideis, amém. Agnodeis que tire da pecado mundi, amém. Tem que lembrar. Kyrie eleison, amém. Era essa a situação. E quando Asaf começa, irmãos, ele muda esse sistema. Ele muda, ele traz alegria, ele traz vivacidade. E aí ele lembrava disso, ele falava, Senhor, puxa vida, não é possível, eu mudei tudo isso. E olha só, ele continua falando mais, olha no versículo 6, pelo que a soberba que o cerca como colar, veste de violência com adorno, olha, os seus olhos estão cheios de gordura, isso quer dizer assim, que eles, né, não tinham falta de nada, tinha de tudo. Irmão, nós saímos para trabalhar, pastor Pedro, nós também, né? Eu quantas e quantas vezes, irmão, estou lá correndo para entregar meu salgadinho, né? Graças a Deus por isso. Aí eu passo numa casa, segunda-feira, irmão, segunda-feira, eu passo numa casa, pastor, aquele somzão gostoso, logo de manhã, rapaz. E aquele churrascaiado, aquela fumaça, fala, oh meu Deus do céu, foi difícil para mim comer um franguinho no domingo. E esses caras, oh meu Deus do céu, segunda-feira, irmãos, o cara fazendo churrasco. Aí você fala, oh meu Deus, tem misericórdia. Mas é complicado. Então, Asaf via isso. Então, quando eu pego a hora, comecei a olhar, falei, meu Deus, Asaf, que é isso? Parece que você está sabendo até aquilo que nós sentimos. Vocês já viram isso? Quem já viu isso aí? É? Aquele som, rapaz. Daí todo mundo ali está alegre, né? Feliz. Segunda-feira, meu irmão, churrasco. Asaf falou, meu Deus do céu, que isso? Eu não tenho nenhuma porção aqui, eu não tenho nenhum terreninho. Asaf falava assim, Senhor, eu não tenho nenhum terreno, tenho nada.
E olha aí, olha, o negócio não vai mais para frente, viu, irmão? Ó, são corrompidos, tratam maliciosamente da opressão, ergue a boca contra os céus, como se diz assim, olha, eles não creem em ti, Senhor. Que isso? Não é que nem eu, que estou todos os dias na tua casa. Eles não creem nem em ti. E ele continua, olha só. Ó, pega, a sua boca percorre a terra, né? E eles diziam assim no seu coração, olha só. Deus não sabe de nada, ou seja, como sabe Deus? Será que Deus tem o conhecimento disso tudo? Tem nada, sei lá, o negócio nosso aqui é esse mesmo, vamos gozar, vamos brincar, vamos, né, farrear. E olha só, eis que são ímpios e todavia estão sempre em segurança, e tinha uma coisa, a riqueza deles só aumenta. Meu Deus, Senhor, nós trabalhamos tanto, meu Deus do céu, sol a sol, acho que, né? Tem muitos irmãos que pensam assim, meu irmão, mas dizer que não, porque eu sei que deve ter muitos que pensam assim. Trabalho tanto na roça, é difícil, eu trabalho agora de manhã para poder comer no outro dia, nossa, olha esse cara aí. Tem até um ditado, né, que diz que quem tem muito, bom, é bíblico, né? Quem tem muito, né, vai ter mais ainda, cada vez mais. Dinheiro só é bom para quem tem bastante. Quanto mais tem, mais rende. E Azar falou, meu Deus, olha, Senhor, não é possível, né? Aí, irmão, ele chega naquele ponto que muitas vezes nós perguntamos, quando nos chega a crise, Senhor, será que está valendo a pena eu ser fiel a ti? Nossa, isso é complicado. Isso é triste. Senhor, será que está valendo a pena todo o tempo que eu tenho gasto na tua casa? Asaf chegou a perguntar isso, Senhor, olha só. Olha só aí. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ele falou assim, será, Senhor? Puxa vida, eu tenho, né, me mantido puro. E olha o que ele diz ainda. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado toda manhã. Fala, puxa vida. Pois todo dia. Senhor, o Senhor tem me provado. Todo dia. E ele vai mais adiante, hein? Olha só. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que eu ofenderia a geração dos meus filhos. Ele fala assim, aqui comigo, Senhor, se eu começasse a reclamar disso tudo, eu começasse a falar disso que eu estou sentindo, Senhor, eu ia ofender os meus irmãos. Bom, quantas e quantas, bom, é uma coisa assim que tem acontecido muito. Quantas e quantas vezes você, né, tem irmão que chega na igreja, ele está tão, né, tão machucado, tão, né, condoído, que não está conseguindo enxergar as bênçãos que Deus fez na vida dele. Ele fala assim, eu vou chegar por último, vou sentar lá atrás, e quando terminar o culto, eu quero ser o primeiro a sair. Não é por quê? Para mim nem cumprimentar ninguém, para que ninguém venha falar para mim que se eu estou bem, se eu não estou. Então eu já sento lá atrás, vou chegar na hora que o culto tiver começado, sento lá, assisto o culto, a hora que o pastor falar amém, já estou do outro lado da rua. Quero muita conversa não, porque eu estou amargo, se eu falar alguma coisa, como Azar falou assim, olha, se eu falar alguma coisa eu vou ofender o irmão. Ou então aquele um que você vai saudá-lo, paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? Mas tudo bem para você. Até tem cara que é já mais direto. Ô meu irmão, mas tudo bem para você. Amém. Deixa eu ir embora.
Asaf também passou por isso. Ele falou, olha, se eu abrir a minha boca, eu vou ofender um irmão. Então eu prefiro ficar quieto. Mas vamos lá. Ofenderia. Quando eu pensava em compreender isso, ele ficou perturbado. Mas daí, irmão, no versículo 17, ele diz assim, aí vem aquele lampejo, né? Vem aquela luz. Aí ele fala assim, olha o que ele diz. Põe na tela para mim. Até que eu entrei aonde? Então o que ele fez? Eu entendi o quê? Vocês entenderam, irmãos? Até que eu entrei no santuário, até que eu fui na casa de Deus, até que eu me ajoelhei na casa do Senhor, e na presença do Senhor, aí então eu compreendi o fim deles. E ele continua falando, vamos ainda no próximo versículo, olha o 18, certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, caem na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Então muitas coisas, muitas vezes você não vê acontecer, mas Deus sabe como trabalhar, né? Mas ele ainda tinha um resquício ainda no coração dele. Olha aqui no versículo 21, vamos bem rapidinho aqui, irmão, nossa hora já está quase. Olha o versículo 21, assim, quando ele ainda tinha um pequeno resquício de reclamação, ele diz o seguinte, olha só, assim o meu coração azedou, e sinto picada nos meus irmãos. Ele era como assim, sabe, aquele crente que olha todas essas coisas, ele, né, serve ao Senhor, mas ele começa a olhar, olha o seu vizinho, olha fulano que conseguiu isso, conseguiu aquilo, e ele fala, Senhor, eu ainda estou aqui pagando um aluguel desse jeito, olha a casa do fulano, olha, puxa vida, olha o carro de cicrano. E é interessante, desculpem as irmãs, desculpe, tá? Vocês vão me perdoar? Então tá bom. Mas você sabe que as irmãs têm uma sensibilidade maior do que nós, para vermos as coisas. É ou não é, dona Hilda? Nós enxergamos, as mulheres enxergam as coisas muito mais do que nós. Está rindo, né? Está rindo, né? E elas então conseguem perceber coisas que nós muitas vezes homens deixamos passar. Mas ela, né? De repente ela olha na casa da vizinha, tudo bem arrumadinho, não que a dela não esteja, viu, irmão? Às vezes está até melhor. Está até mais arrumada, mas ela olha na casa da vizinha e fala, nossa, que jardim, né? Nossa, não sei, eu planto uma planta, não vai, não cresce. Olha lá a vizinha, olha só, olha que coisa linda. E eles percebem mais coisas. Nossa, olha a casa, meu Deus do céu, olha que minha parede está, precisa pintar, né? Olha a casa da vizinha, que coisa linda. É? Porque a mulher ela percebe mais coisas do que o homem. O homem muitas vezes não percebe tantas coisas. E aqui Asaf, ele fala assim, olha, o meu coração azedou sim. Estou azedo, estou amargo. Eu percebi coisas, eu vi coisas que para mim é complicado, Senhor. E olha só o que ele diz, olha Senhor, eu estou até com dor no rim, tem pessoas que ficam até doentes, mas não é que doença, né? É doença psicossomática, passa mal, vai no médico, não tem nada, o médico examina, não tem nada, porque começa a ver coisas assim que, muitas vezes o homem não nota, mas elas notam, né? E aí ele falou assim, olha, assim eu fiquei, me embruteci, fiquei que nem um animal irracional. Nossa. Mas ele depois se conserta com o Senhor novamente. Asaf era. Depois que ele fez toda aquela queixa, que isso, irmão,
É o que tem muitas vezes acontecido nas nossas vidas. São as crises que nos acontecem. Mas daí ele se conserta. E olha só. Olha o versículo 24. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberá, aonde? Olha só, a quem eu tenho no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração, aleluia, e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti, quer dizer, aqueles que se afastam de ti, perecerão. E olha, ele continua ainda, hein? Olha só. Tu tens destruído todos aqueles que apostando se desviam de ti, mas para mim, aleluia, bom me aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, para anunciar-lhe todas as suas boas obras. Amados, crise não é para fraco. Crise é para forte. Se você está em crise, seja lá qual tipo de crise que você esteja passando, seja crise na família, seja crise familiar, seja crise no seu casamento, talvez Deus esteja te usando agora para você curar a outros. Você pode ser cura para outros. Aleluia. Irmãos, por que eu escolhi Asaf? Podia falar de Elias, podia falar de Abraão, podia falar de Paulo, mas eu escolhi Asaf porque eu achei que Asaf é o mais humano, aquele que, que fala com a gente assim no tete a tete, e falou, não, mas é isso aí mesmo. E se nós estivéssemos sentados com Asaf, nós podíamos falar com, não, é verdade, é desse jeito mesmo, é isso que acontece mesmo, Asaf, você tem razão. Mas qual é o final de tudo isso? Vamos ler, para nós encerrarmos, primeira de Pedro, vamos ler rapidinho para nós encerrarmos. Capítulo 4, versículo 12 a 14. Olha só, 1 de Pedro, capítulo 4, 12 a 14. Amados, olha só, hein? Aqui essa aflição que ele está falando não é só tribulação, é também crise. Amados, não estranhei a ardente prova que veio sobre vós, para vos tentar, como que se coisa estranha vos estivesse acontecendo. Continua. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e, o quê? Alegrei. Olha o próximo. Se pelo nome de Cristo vocês são vituperados, só perseguidos, passam por crise, passam por tribulação, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o quê? O quê? Amém. Oh, glória. Então vocês entenderam? Mais uma vez, crise é para forte. E se vocês estão passando por crise, que vocês são fortes. Aleluia. Irmão, que assim o Senhor vos abençoe, que o Senhor nos dê graça, e que nós possamos aprender com as nossas crises. E vamos ler mais ali, um pouco sobre o Asaf. Ele escreveu 10 salmos, do Salmo 50 é dele, do Salmo 73 até o 83 é dele. Foi um grande músico, um grande homem de Deus, mas também teve crise. Mas a crise dele é para nos ensinar que muitas vezes Deus também quer nos tratar para que nós possamos tratar a outros. Irmãos, que assim o Senhor vos abençoe, e as palmas ao louvo ao Senhor Jesus, Aleluia.